Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, parte de bombas hidráulicas, né? A gente vai estar fazendo mais um vídeo referente a essa parte do circuito, né? Do circuito que a gente vem analisando, né, nos últimos vídeos, né? Bom, a gente já falou sobre o circuito em si, né? A estrutura, o diagrama dele, já falou sobre a parte elétrica, né? E agora a gente vai para a parte da programação, né? Falar um pouco aí sobre essa questão da programação. A gente viu nesses últimos vídeos, né, que a ação de funcionamento do circuito hidráulico, né, para esse que a gente montou, ela vai se dar por meio, né, de acionamentos elétricos que vão ser ligados a um CLP, o qual a gente tem nesse ciclo, né, as entradas, né, tem as entradas aí, né, entradas, e tem as saídas. A gente já falou sobre o que é entrada, o que é saída aí para esse circuito, né, mas vale evidenciar isso porque tem uma importância muito grande para o programa, né, para a parte de programação do CLP. Por quê? Questão do endereçamento, né, vamos dar um foco aqui para o programa e a parte estrutural do elétrica, né? Vou aumentar aqui, pronto, aqui tá bom. O que é que acontece? A gente tem os endereçamentos aqui para entrada, né? Tem 3 entradas. Temos endereçamentos aqui para saída. São 3 saídas. Né? 3 entradas, 3 saídas. Esse número aí depende do que você está realizando. Enfim, você pode ter mais entradas, menos saídas, menos entradas, enfim. Né? Isso aí é o que menos importa nesse momento. Só que o endereçamento ele tem uma funcionalidade muito expressiva no programa, porque é o que vai estar mudando a condição lógica ali de funcionamento do processo, né? O que vai estar mudando ali a interpretação, enfim. Os programas para CLP, eles podem ser escritos, né, programados, né, vamos assim falar, de várias formas, né? As mais comuns, né, em bloco, Graph7, Ladder, né? Eu pelo menos considero essas 3 aí mais comuns, né? Mas existem outras também, né? Aqui no Brasil ficou muito popular a Ladder, né? Ficou muito popular a Ladder, né? Eu até já tinha dito em um vídeo na parte de programação de CLP que eu gostava muito de programar em bloco, né? Mas depois de um tempo eu preferi mais programar em Ladder, né? Mas eu entendo também que a Graph7 ela ajuda muito, né, principalmente pela parte de função matemática, né? Não que não dê para inserir nesses casos, né? Obviamente depende do CLP ali, do hardware que você está utilizando, mas enfim, né? Essa que eu vou estar mostrando para vocês aí é uma linguagem ladder, né? É uma linguagem popularmente chamada de linguagem de contato. Eu acredito até que ela ficou popular, né, muito popular aqui no Brasil por causa da questão de ser contato, né, e fazer uma referência, né? Não que faça uma referência, né, mas assim, muita gente quando vai ensinar linguagem ladder, né, tenta fazer associação entre circuito elétrico para a programação, né? Circuitos mais básicos até que funciona em alguns casos, né, mas tem outros que realmente você vê que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, então, mas ele ficou popular, né? Ficou popular. Eu particularmente gosto por causa da questão da organização. Eu acho mais organizado ali a interpretação, enfim. Mas vamos lá. O que acontece nessa programação? A gente tem que se lembrar primeiro do descritivo da condição lógica, né? Ou seja, quando pressionar a botoeira 1, o cilindro avança. Quando pressionar a botoeira 2, o cilindro recua. Quando pressionar a botoeira 3, ele entra no estado de emergência, a lâmpada acende e o cilindro nem avança nem recua, né? Se ele tiver avançado, ele recua, né? Ele recua, mas ele vai permanecer recuado, né? Então essa é a condição lógica aí de funcionamento dele. Isso aí também é muito importante para que o programa venha a funcionar, né? Então a simulação ajuda muito, né, aí para verificar erro, enfim, teste. Bom, então o que acontece? Aqui a gente quando você vai fazer a programação em ladder, tem alguns recursos que você pode estar utilizando. Contadores, memórias, funções especiais até do próprio software, né? E pode estar utilizando a relação mais comum, que são os contatos abertos e contatos fechados, né? E as saídas. Quando a gente fala de contato aberto ou contato fechado,
referente a relação lógica ali de funcionamento. Vamos para a prática aqui que vai dar para entender melhor. Aqui primeiro a questão dos endereçamentos. Né? Parece um pouco confuso aqui, mas o que você tem que prestar atenção é só nesse número aqui. Esse número aqui é 2, 0, 1, está referente ao endereçamento. Está referente ao endereçamento, assim como esse T0, T1, T2 aqui está em endereçamento. Na prática, aqui, o que é que significa? Esses elementos que estão aqui destacados, eles estão representando funções lógicas da entrada. De entrada. Esses 3 aqui, está representando função lógica ali para a saída, ou seja, como é que vai estar chegando ali o sinal ali para a saída. Então, é a divisão. Você pode dizer, poxa, tem 3 saídas e tem 3 elementos aqui de saída, beleza. Mas por que tem tanto elemento de entrada se só tem 3 elementos de entrada? Como eu falei, é uma relação lógica que está ligada ali ao endereçamento. Então, vamos analisar aqui. Esse 2, toda vez que você vê o numeral 2 aqui, ele está ligado à ligação 2 no CLP, ou seja, ao elemento de entrada 2. Que é um elemento de entrada 2? O elemento de entrada 2 é esse aqui, que é a botoeira de emergência. Você pode dizer, pô, mas por que elemento 2 não seria o 3? É porque nesse software aqui, a ligação inicial ela não começa com 1, ela começa com 0. Então, exemplo, a botoeira 1 é o 0, a botoeira 2 é o 1 e a emergência é o 2. Então, todos esses contatos que estão aqui referenciados com 2 é referente à botoeira de emergência. E aí o que acontece? Observa o seguinte, aqui a gente tem 2 contatos fechados para essa botoeira 2, nessa emergência, e tem 2 contatos abertos. Então, quando ela tiver um sinal de processamento, o que é que vai acontecer? O contato que está fechado aqui no programa, ele abre, e o contato que está aberto, ele fecha. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar aqui essa linha. Essa última linha aqui, que é a linha mais simples. Observa que o número que está fazendo referência aqui é o 2. Ou seja, é uma relação ligada à botoeira de emergência. E aqui na saída está fazendo referência aqui ao T2. Ou seja, o T2, o T2, que é isso aqui, é a saída 2 que está fazendo referência ao LED, ou seja, a luz de emergência. Então, em resumo, o que acontece? Vamos supor que só tivesse... Vamos esquecer tudo isso aqui. Vamos supor que só tivesse essa linha. Então, o que é que ele está dizendo na prática? Quando esse sinal lógico ele chegar ali no CLP, exemplo, chegou um sinal aí na entrada 2. O que é que vai acontecer? A condição lógica desse elemento aqui ele vai mudar. Se ele está aberto, ele vai fechar. E aí, quando a gente fala de fechar, o sinal lógico significa que ele vai chegar na saída. Ou seja, ele vai chegar na saída. Então, a condição da saída T2, ela vai alterar. Então, exemplo, no caso aqui, a saída T2 ela está desligada. Então, quando acionar o sinal ali para a entrada, o que é que vai acontecer? Ele vai ligar.